Alta produtividade é a meta de todo produtor rural. Afinal de contas, todo mundo quer colher mais e com mais qualidade em uma área menor. Mas como conseguir isso sem aperfeiçoamento da área plantada e da forma de produção? É muito difícil. A produtividade está diretamente ligada à informação, ou seja, ao acesso à assistência técnica, à tecnologia, ao melhoramento genético, retirar das melhores matrizes o melhor que a terra pode dar. O programa Conhecer de hoje vai mostrar essas experiências com o coco, falar do mercado e mostrar ações que estão sendo adotadas para expandir a produção e tentar nivelar para cima a qualidade do fruto colhido no país. Não tem para quem quer. Há demanda reprimida de coco no mundo, falta fruto para tantos usos, da alimentação à indústria. Potência natural. Região Nordeste tem como aliados o sol intenso e a infraestrutura hídrica para produzir coco, mas há subaproveitamento. Setor expansivo. Mercado da água de coco cresce 18% ao ano no Brasil. Em 2010, o país respondeu por metade do faturamento no mundo. Melhoramento genético. Ceará é pioneiro na produção de mudas de coqueiros híbridos. As vantagens da variedade são inúmeras. Valor da pesquisa no campo. Empresa cearense mantém campo experimental para estudar as plantas e identificar potenciais específicos do coco para a indústria. O programa Conhecer está no ar. O Brasil tem tudo para ser o maior produtor de coco do mundo. Tem terra, sol intenso e água. Mas o país ainda ocupa a 5ª posição mundial, o que significa que os produtores brasileiros estão deixando escapar uma grande oportunidade de faturamento. Há demanda reprimida de coco. Falta fruto para atender às indústrias alimentícias, de medicamentos, de cosméticos, que utilizam como matéria-prima o coco. O problema é que, para aumentar a área plantada, os produtores precisam investir mais em etapas decisivas do processo produtivo, conseguindo explorar o potencial natural do país para a cultura. O coco tem a cara do Brasil, tem a marca tropical do nosso país, o frescor do povo brasileiro, o sabor da nossa fruticultura. O Brasil é o 5º maior produtor mundial de coco, atrás da Indonésia, das Filipinas, da Índia e do Sri Lanka. 80% da colheita sai do Nordeste, já que a região é beneficiada pela natureza ideal para este tipo de cultura. O coco precisa de pelo menos 1.800 horas de sol por ano e água, e o Nordeste conseguiu adquirir boa reserva ao longo das décadas, com a construção de grandes, médias e pequenas barragens. Essa reserva permite o uso de tecnologias de ponta na irrigação, resultando em altos índices de produtividade, e os perímetros irrigados têm a sua participação nos números da região. Quando se fala em coco, nenhum perímetro irrigado é tão lembrado quanto o de São Gonçalo, em Sousa, na Paraíba. O município ganhou a fama nacional de produzir a melhor água de coco do país, e isso facilita as vendas dentro e fora do estado da Paraíba. Aqui são colhidas de 120 a 150 mil unidades de coco, que são vendidas em João Pessoa, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e em outras capitais. O fruto dos pequenos produtores é beneficiado e ganha outras regiões do país através do trabalho realizado por algumas indústrias que se instalaram no município. O diretor de produção do Denox, Renis Frota, explica por que a produção de coco tem excelentes perspectivas no mercado. O coco ele vai ter duas vantagens importantes. Primeiro, o coco em si, a água do coco, a polpa do coco. E segundo, agora que as indústrias vêm vindo para o Ceará porque acharam aqui a matéria-prima para o beneficiamento da casca do coco. Hoje a gente já tem alguns interessados procurando o Denox no sentido do aproveitamento da quenga, chamada quenga do coco. E aí o que é que se tem? Para fazer revestimento para parede, para piso, já se fala inclusive da indústria automobilística voltar a usar a fibra do coco na questão do estofamento, que já foi muito usado, carros como as Kombis aí,
vinham com esse estufamento, deixaram de usar. Em relação à água de coco, os números são crescentes. O mercado evolui 18% ao ano. 5 anos atrás, a água de coco ocupava 1,4% do mercado nacional de refrigerantes e isotônicos. Hoje, ocupa 3,5%. Em 2010, o faturamento do Brasil com o produto foi de 250 milhões de dólares, equivalente a 350 milhões de litros, metade do faturamento mundial, que foi de 500 milhões de dólares. Empresários estimam que o Brasil tenha uma área plantada de 60 mil hectares de coqueiro anão destinado ao negócio da água de coco. Se for mantida a taxa de crescimento atual, nos próximos 10 anos, o Brasil vai precisar implantar uma área de 600 mil hectares de coqueiro somente para atender a demanda interna. O Ceará é o segundo estado brasileiro em área plantada de coco. Tem 47.800 hectares e é o terceiro em produção, perdendo para o Maranhão e o Piauí. Aqui no estado são colhidas, em média, 70 mil toneladas de coco por ano. Os maiores produtores são os municípios de Trairi e Itarema, no litoral oeste, e Acaraú, na região norte. E mesmo com tanta colheita, o Ceará não consegue atender a demanda local, de 90 mil toneladas ao ano. A procura do mercado internacional está crescendo e o estado também tem que atender aos principais consumidores internos, que são os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tem uma demanda reprimida, está faltando coco no mundo, entendeu? E o Ceará tem essa condição de produzir e produzir com qualidade. O empresário cearense Laerte Gurgel é um dos maiores produtores de coco do Brasil. Tem experiência de décadas no ramo e sabe diagnosticar o que o Brasil ressente para aumentar a produção de coco. O que falta é informação. Acesso às tecnologias, a informação da tecnologia ainda está muito restrito aos grandes grupos, às grandes empresas. Muito embora aqui na região do Baixo Acaraú tenhamos várias experiências com pequenos produtores da agricultura familiar, com muito sucesso, mesmo sem irrigar. O agricultor familiar, ele também tem condição de ser um bom produtor de coco? O que ele precisa fazer para ser? Sem dúvida. Primeiro, é a questão do material genético. É o ponto de partida, ou seja, ele adquirir boas mudas de origem genética, que seja anã, que seja híbrida. Isso é o básico, sem isso ele não vai ter nenhum sucesso. Por melhores técnicas que ele use, pelas melhores condições ambientais que ele tenha. Quer dizer, o ponto de partida, volto a repetir, é a questão genética. No próximo bloco do programa Conhecer, nós vamos ver o melhoramento genético na prática, realizado na empresa do Ceará, que é pioneira no Brasil na produção de mudas de coqueiros híbridos. O cruzamento de variedades de plantas gigantes com anãs no minucioso processo de polinização dirigida resulta em futuros coqueiros com muito mais valor comercial. Boas matrizes de plantas resultam em frutos de qualidade. Para os produtores, o ideal seria que a natureza conseguisse produzir exatamente aquilo de que ele precisa para os mais diversos usos. Tomemos como exemplo o coco. Dele é possível aproveitar tudo: a água, a polpa, o óleo, a casca. Mas para que essas características sejam reunidas numa única variedade do fruto, o homem tem que fazer interferência. É assim na produção de coqueiros híbridos, um processo minucioso que exige atenção rigorosa no cultivo, para chegar a matrizes de plantas com alto teor de produtividade e diversos aproveitamentos. Este terreno é fértil, em solo e em ideias. Aqui a união entre a capacidade da terra de produzir e do homem em obter da natureza o melhor que ela pode dar tem resultado em excelentes produtividades. O ponto central de tudo está em duas palavras: melhoramento genético. É apenas assim que o empresário Laerte Gurgel enxerga possibilidade para a agricultura dar certo. O engenheiro, fundador de uma das maiores produtoras de coco do país,
carrega consigo anos de experiência no ramo e hoje administra uma potência agrícola. No município de Amontada, no litoral oeste do Ceará, ele tem mais de 300 hectares plantados com coco. O empreendedor, acostumado a entrar em negócio para se destacar, foi buscar na fonte o conhecimento. A empresa desenvolve estudos com a cultura do coqueiro desde 1979, quando visitou a Costa do Marfim, em Abidjan, onde estava localizado o maior centro de pesquisa da cultura do coco no mundo, liderada pelo Centro Internacional de Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento. O centro francês desenvolvia a tecnologia do cruzamento de coqueiros gigantes com anões, para produzir variedade híbrida com muito mais vantagens agrícolas, industriais e, por consequência, comerciais. Esse conhecimento foi aplicado no Ceará por Laerte Gurgel e o estado se tornou pioneiro no Brasil na produção de mudas de coqueiros híbridos. A empresa já comercializou mais de 1,5 milhão de mudas, que se espalharam por mais de 7.000 hectares de área plantada em 15 estados brasileiros. Todo o processo começa aqui, no Banco de Pólens, esta área de 10 hectares plantada com 1.100 coqueiros gigantes da Praia do Forte da Bahia, plantas altamente selecionadas. Esses coqueiros foram plantados, os pais dele, antes da entrada dos anões no Brasil, ou seja, antes de 1955. Isso garante uma pureza genética e uma origem de alta qualidade. O objetivo aqui é ter o elemento masculino da fecundação. São esses grãozinhos que parecem arroz. Os arredondados são os órgãos femininos. Os funcionários demonstram aqui embaixo o que fazem de fato no alto do coqueiro. É masculação. Ele vai tirar essas espigas, que a gente chama espigas, para daí ele vai tirar os grãos para formar o pólen. Isso ele faz no campo, exatamente isso aí ele faz no coqueiro. Tira todas essas espigas, faz uma pré-secagem no laboratório, 24 horas, depois mais 24 horas dentro do laboratório e mais 24 horas na estufa. E aí extraímos o pólen. Esse pólen ele é conservado em freezer. Esse tipo de conservação do pólen garante longevidade. Naturalmente, o pozinho não teria duração maior que 6 dias para fecundar a outra planta. Congelado, pode ser usado até 6 meses depois. Para continuar o processo, o pólen é transportado em recipientes hermeticamente fechados para o campo de matrizes anãs, onde será completado o ciclo. Mas antes, um outro processo totalmente realizado pela mão humana acontece no campo dos coqueiros anões. São 50 hectares de matrizes selecionadas de alta pureza, dos tipos de qui, da Malásia e de Camarões. Aqui, ao contrário dos coqueiros gigantes, só os órgãos femininos têm que ficar na inflorescência. Qual é a maior dificuldade? Tirar as companheiras que ficam aqui. Sempre cada coquinho desse aqui tem 2 companheiras de um lado do outro. São as mais complicadas, quando fica imprensando entre um coquinho e outro. Se uma delas enganar você, aí fica tudo errado na fecundação, né? Fica. Por isso que é tão minuciosa a atenção, você tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. O que o supervisor exige? Não pode deixar uma florzinha dessa masculina. E depois que você tira, o que você faz com o masculino? Vocês botam aonde? Enterramos. Por quê? Senão acontece o quê? Porque se ele abrir, ele vai fecundar o coquinho e não vai virar semente híbrida. Vai virar semente de anão. Anão. Esta é a etapa mais importante da hibridação dos coqueirais. Comparado ao processo reprodutivo humano, seria o momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Na polinização dirigida, o órgão feminino dos coqueiros anões recebe o pólen que veio das flores masculinas do coqueiro gigante. Após a fecundação, será formada a semente híbrida. Durante uma semana, diariamente os funcionários depositam pólen nas plantas, uma vez por dia. As sementes híbridas são então trazidas para o viveiro de mudas, onde também vão ser acompanhadas dia a dia, passando por rigoroso controle fitossanitário, recebendo água e fertilizantes. A irrigação é toda mecanizada e a água vem de um açude particular da propriedade. 120 dias depois, as mudas estão prontas. É o início da formação da planta, obviamente baseado em toda a questão de origem genética, com rigor muito grande na formação das sementes e, consequentemente, das mudas.
Isso é a base para todo um processo de desenvolvimento agrícola. Sem isso aqui você não consegue ter muito sucesso num projeto de coqueiro. Após 30 dias nós temos uma fiscalização e utilizamos tecnólogos para essa fiscalização. Se após 30 dias houver germinação, já há uma suspeição que aquela muda não será híbrida e será eliminado do viveiro. Porque ela tem que, se for híbrida, ela germina com quanto tempo? A partir de 45 dias. Isso é a primeira fase de fiscalização antes da nossa muda sair daqui. O viveiro hoje tem 300 mil unidades, todas vendidas. Os clientes são grandes empresas nacionais e multinacionais. Há fila de espera. Quem encomenda hoje só recebe em 2013. Mas, afinal de contas, quais são as vantagens do coco híbrido que justificam tanto investimento e trabalho? O tamanho e o peso do híbrido com o gigante são muito semelhantes. A diferença está na produção. Enquanto o coqueiro híbrido, o coqueiro gigante do Nordeste hoje produz em média 15 frutos, o híbrido produz até 200 frutos. E a longevidade também? Quanto à longevidade, o coqueiro gigante vai até 80 anos, o coqueiro anão 40 anos e o híbrido 60 anos. Ele aproveita tudo, desde a fibra até o coque para produzir carvão ativado para usinas nucleares, as fibras para fazer mantas, estofamentos para proteção de encostas, estofamentos de veículos, etc. E a copra, ou a polpa mais conhecido, para a indústria de alimento e para a indústria de óleo, tá certo? Com alto teor de óleo, tá certo? Enquanto que o anão tem baixo teor de óleo. Tá certo? Isso hoje é o item mais importante na produção do coco, é o teor de ácidos láuricos, que o híbrido é muito rico. A quantidade também que ele detém é uma quantidade muito alta de ácidos láuricos, enquanto que o anão tem baixo teor de ácidos láuricos, que é a parte nobre da química fina, que o mundo todo demanda na área de cosmético, na área de alimento, na área farmacológica. E o mundo ainda depende 99% do americano que produz esse produto. Daqui a pouco, no programa Conhecer, nós vamos mostrar como a aplicação da pesquisa científica nos campos agrícolas pode revolucionar a produção rural brasileira. E os projetos ousados desta empresa cearense para garantir a excelência do coco produzido no Brasil. A produção científica é o grande alicerce de qualquer projeto de desenvolvimento. Não é à toa que os países que mais crescem no mundo são os que valorizam os seus cientistas e procuram sempre estimular novas mentes brilhantes. Sem estudo, pesquisa e descoberta de tecnologias, não é possível encontrar novos potenciais, aplicações e usos, seja na medicina, na economia ou na agricultura. Aqui no Ceará, é essa visão que move o proprietário da fazenda pioneira de produção de mudas de coqueiros híbridos do país. Ele está aplicando nos campos produtivos tecnologia de ponta para garantir a excelência do coco. Melhoramento genético são palavras que norteiam o trabalho nesta propriedade de centenas de hectares de coqueiros anões e gigantes. As plantas são cultivadas para cruzar e dar origem a coqueiros híbridos. A empresa é pioneira no Brasil neste tipo de produção. Com as mudas híbridas, já proporcionou o melhoramento genético em 15 estados do país, através das milhares de unidades já comercializadas e multiplicadas nos campos agrícolas brasileiros e do exterior, que também compra as mudas cearenses, padronizadas e submetidas a rigorosos critérios de produção. É uma busca constante em melhoramento genético, procurando padronizar para que se tenha um estándar na produção do coqueiro. Você não tem um coqueiro que produz 80 frutos e um coqueiro que produz 300. O que você vê hoje, normalmente, é isso. Então, um coqueiro pagando a conta do outro. Você vai ter que ter todo mundo produzindo no mesmo padrão. Se é 200 frutos por ano, se é 300, todo mundo vai ficar flutuando ali em torno dessa quantidade. Na verdade, a fazenda é um grande centro de pesquisa, onde são desenvolvidas diversas tecnologias de produção, com o objetivo de obter frutos de alto padrão.
Esta área é a que o empresário chama de o grande patrimônio da propriedade, porque concretiza o trabalho da empresa na área de pesquisa. O campo experimental de 10 hectares, plantado há 16 anos, tem 12 cultivares, resultado do cruzamento de diversos tipos de coqueiros gigantes e anões da África, da Ásia e do Brasil. O objetivo é identificar o melhor uso específico de cada variedade de coco na área industrial. Um dos cultivares que Laerte Gurgel nos apresenta, ressaltando as muitas qualidades, é este aqui, de amarelo bem forte, mas que na verdade é o coco anão vermelho de Camarões. De acordo com o empresário, a planta é excelente para a produção de muda híbrida, porque quando cruzada com o coqueiro gigante verde do Brasil, resulta em variedade com altas produtividades de polpa e, consequentemente, de óleo, além dos ácidos láuricos, item de muito valor na indústria de beneficiamento. Estamos com esse campo experimental de 100 plantas trazidas pela Embrapa do Brasil e estamos buscando multiplicação de sementes para formar um novo campo de camarões com 10 hectares para, no futuro, fazer os cruzamentos dos gigantes. É uma grande esperança nossa com esse cultivar, porque é um cultivar de muita importância no mundo, dado exatamente os altos índices de produtividade de ácidos láuricos, que é o produto mais importante do coco. Hoje a empresa tem todo o histórico catalogado dos coqueiros nos últimos 10 anos. Foram identificadas as plantas de maior excelência e delas estão sendo coletadas sementes para a formação de novos campos de matrizes para coqueiros homogêneos, de alto padrão. Uma das buscas é ter plantas com porte mais baixo e folha menor, para baratear o custo da colheita e aumentar a quantidade por hectare. Aqui não se perde tempo. A toda hora é pensada uma inovação. Uma delas vai atender ao mercado da água de coco industrializada. É a busca pelo Brix perfeito, ou seja, pelo doce ideal da bebida. Há um trabalho nosso, junto com uma grande empresa, para a padronização do Brix da água de coco. Ou seja, ponto de colheita, e através de adubação, de nutrição, conseguir um Brix padrão para que essa água possa ir para o envasamento sem ter que receber aditivos químicos como adoçantes, aromatizantes e conservantes. Mas ainda há desafios maiores. Hoje a empresa desenvolve algo inédito no Brasil. Estuda uma forma de realizar reprodução de coqueiros gigantes por autofecundação. Naturalmente, estas plantas reproduzem no método cruzado. Hoje nós estamos fazendo um trabalho para ter uma origem genética garantida, fecundando, fazendo uma autofecundação da própria planta. Ele vai ser daqui para frente pai e mãe. Isso vai ser um salto extraordinário na questão genética do coqueiro gigante para a produção de pólen no Brasil. E para isso você entrar em prática? Já mais 5 anos já estaremos no mercado, já produzindo pólen dessas novas plantas. São os desafios diários, as dúvidas e a busca pela resposta mais correta que motivam o dia a dia no meio rural. Lidar com a natureza, dando o que ela precisa, para retirar dela o melhor possível, numa relação de respeito. Uma relação em que o homem só tem a ganhar. O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com a nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.